Alô, amigos, que a paz do Senhor esteja no vosso coração. Amém? Aqui é o pastor Osni e eu quero trazer uma palavra de Deus. O título seria A Conversa de Jesus na Cruz do Calvário. Aleluia. A conversa de Jesus na Cruz do Calvário. Lucas 23, 39 a 43. Lucas 23, 39 a 43 diz assim, o verso 39: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aqui nós vemos, prezados amigos, Jesus pendurado na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. Aleluia. E quando ele foi pendurado na cruz do Calvário, os homens maus colocaram ele no meio de dois ladrões. Um era Dimas e outro era Gestas. O nome desses dois ladrões fizeram assim para que Jesus fosse tratado como um desses. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Veja aqui já o preço do nosso pecado que estava sobre Jesus. Glória ao nome do Senhor. A salvação é de graça, porém não custou de graça. Foi caro. A salvação foi caro. Falando em salvação, eu até quero tirar aqui um parênteses. Abro aspa, como dizem, né? Hoje a moda é essa. Abro aspa. Umas postagens do Facebook e algumas, né? E outras redes sociais, a gente se vê muitas mensagens que são meramente mensagens de cunho satânico, porém ela é verdades da Bíblia, porém mal interpretada. O diabo conhece a Bíblia mais do que cada um de nós. O diabo conhece a Bíblia e ele usa os seus para que interprete errado as Escrituras. Satanás não precisa se opor contra a Bíblia. Ele usa a falsa interpretação. Aliás, foi o que ele usou para Eva. Ele usou a Bíblia e a falsa interpretação. Ele também tentou com Jesus lá no deserto. Quando Jesus foi tentado, ele fez a mesma coisa. Ele quis usar a Bíblia Sagrada, verdades da Bíblia, porém interpretada por ele, o chefe da maldade, o chefe da mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ia sair alguma verdade e ainda usando verdades bíblicas. E hoje não é diferente. A gente vê pessoas usando a Bíblia, falando a verdade da Bíblia, porém interpretando errado. É uma artimanha de Satanás para que alguém diga assim: está na Bíblia. Claro que ele falou está na Bíblia, então é verdade. Claro que é verdade. O problema está na falsa interpretação da Bíblia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Até há poucos dias eu vi alguém dizendo assim: Jesus já fez tudo
pela nossa salvação. Agora nós não precisamos fazer nada, porque tetelestai, eles usam essa expressão que é correta. Aleluia. Agora não precisamos fazer mais nada, porque Jesus já pagou por nós, Jesus já fez tudo. Ei, essa é a verdade, mas a interpretação dela é errada. Jesus fez tudo aquilo que nós não poderíamos fazer. Jesus só não fez aquilo que é para nós fazer. A salvação que Jesus deu exige uma responsabilidade e uma aceitação da minha parte. Ele fez aquilo que eu não podia fazer. Ele fez tudo, está liberada a salvação. Porém, eu tenho que corresponder, eu tenho que dar crédito, tenho que aceitar e seguir o caminho da salvação. Aleluia. Então ele usa interpretações erradas. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E aqui nós vemos a conversa de Jesus em Lucas 23 e 39 e 40. Eu vou voltar agora, fecho esse parênteses, esse aspa que eu abri, e agora eu vou voltar ao texto. Jesus tendo uma conversa com os dois ladrões, um do lado e outro de outro, ele estava no meio, e um dos ladrões, mesmo quase morrendo no final da sua existência, ele ainda olha para Jesus e desafia. Aquele desafio dava para entender que ele sabia quem era Jesus. Se tu és Jesus, desce da cruz, salva-te e a nós. Aleluia. Era um desafio, não era um pedido, não era um clamor, não era uma expressão da necessidade da sua alma, não. Era uma crítica, era uma palavra dizendo: eu não creio que tu és o Cristo, então prove para mim que tu és o Cristo descendo da cruz. E interessante que Jesus não disse palavra. Jesus não falou com aquele homem, porque Jesus não fala com pessoas que vêm com desrespeito. Aleluia. Jesus só fala com aquele que respeita. Aleluia. Chegamos diante de Deus, Ele é soberano. Tem muita gente desrespeitando Deus, desafiando Deus. Jesus amado, está na mesma linha de um desses ladrão que era gesta, né? Chegava e dizia para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e a nós. E Jesus nem respondeu, não teve nem resposta. Jesus não responde certas orações. Primeiro, para ele responder a oração tem que ter submissão. Tem que ter submissão, senão ele não responde. Aleluia. Para ele responder a oração tem que ter fé. A fé traz a submissão. Se não tiver fé, não vai ter submissão. Como você vai submeter-se a algo que você não dá crédito, que você não acredita, não acredita? Como você vai se submeter? Glória ao nome do Senhor. E o homem não se submeteu, o homem não deu crédito, e olhou para Jesus e pediu até um sinal: se tu és o Filho de Deus, desce da tua cruz e salva a ti e a nós. Essa salvação não tem. Por esse caminho não existe salvação. Desrespeito, falta de fé, não existe salvação e nem resposta dele. Oh, aleluia. Tem gente que às vezes diz: como é que eu vejo pessoas dizendo que Deus fala com ele, e para mim não fala? Eu te pergunto, como é que você chega diante do teu Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Aqui na terra, chega diante de um juiz
e vai falando desrespeitosamente com o juiz, e você vai ver o que acontece. Aleluia. Para você falar com o juiz, você tem que, aleluia, ter respeito. Você está diante de um juiz. E quando você falar com Jesus, você está diante do Filho de Deus. Então tem que haver respeito. Aleluia. E um desses ladrões não tinha nada de respeito. Há muitos que não têm respeito com as coisas de Deus e nem com os servos de Deus. Não tem. Se você não entende, fique quieto, mas não desrespeite. Aleluia. Esse que desrespeitou, ele morreu mesmo. Dali a poucos minutos estava morto. E além de morto, segundo a Bíblia, estava no inferno. Não teve salvação, porque não soube respeitar no último momento. Tem pessoas, o ímpio não respeita nem nos últimos momentos da sua vida, onde era para, pelo menos naquele momento, clamar a misericórdia de Deus. Aleluia. Senhor, eu sei que tu pode, Senhor. Não, se tu és o Deus, faz isso por mim, mostra sinal. Que sinal? Que? Aleluia. Deus não ouve aquele que chega diante dele com desrespeito. A humanidade hoje precisa respeitar mais a Deus. A humanidade hoje precisa das respostas de Deus. O Brasil precisa da resposta de Deus, e Deus se cala nessa hora, porque há falta de respeito, falta de consideração com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu acredito que você, prezado que me ouve, não esteja na condição de Gesta, de um desse ladrão. O nome dele era Gesta. E na hora da morte, tinha a oportunidade de salvação, estava diante, ao lado do Salvador. Mas ao invés de se humilhar, ao invés de submeter-se, ao invés de reconhecer, aleluia, não atentou para a salvação que estava do seu lado, foi para o inferno, bem pertinho do Salvador. Alabacatarabai, Serebecatarabai. Foi para o inferno do lado de Jesus. Foi para o inferno. Oh, meu Senhor. Você viu o que o respeito a Deus traz? Jesus não respondeu palavras. Jesus ficou caladinho diante daquele homem que estava ali desafiando na hora da sua dor, da sua morte. Jesus não respondeu palavra. Oh, mas quando do outro lado tinha outro ladrão, na mesma condição deste primeiro, aleluia, mas ele tinha respeito pelas coisas de Deus. Eu acredito que ele estava vendo o que Jesus havia passado, né? Os seus sofrimentos, a coroa de espinho, a tortura, os chicotes, 40 chicotadas nas costas, com chicote de 3 talas, certamente, com a ponta de osso cortante, aonde passava, deixava sulcos na carne. Ali Jesus estava moído. Acredito que as costas de Jesus estavam toda moída por causa dos 40 chicotadas que perfaziam 120 chicotadas, porque ele tinha 3 talas. Imagine. Eu acho que esse outro ladrão estava olhando e vendo
como Jesus reagia diante disso. Jesus quieto, calado, ele tinha que ficar assim para pagar o preço do meu pecado e do teu pecado. Aleluia. Aquele ladrão na mesma condição do outro, interessante. Ele olha para o companheiro e repreende. Aleluia. Repreende e admite que eles estão ali por causa dos seus feitos. Eles estão ali por um ato de justiça. Aí ele olha para Jesus e diz: mas este aí, ó, nenhum mal fez. Então ele conhecia Jesus. Alabacantarabai, seribicantarabai. Ele conhecia Jesus, ele disse: esse aí, ó, nenhum mal fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Olha a humildade desse homem, o reconhecimento desse homem. E quando ele confessou, olha aí, ó, o segredo. Quando ele confessou as suas culpas, quando ele se humilhou, quando ele confessou os seus malfeitos, quando ele diz: nós estamos aqui porque fizemos, ele confessou. Alabacantarabai, primeiro grau para a salvação é confessar. O outro já quis acusar Jesus, mas esse não, esse acusou ele próprio e defendeu a Jesus. Esse que está aí, ó, nenhum mal fez. Aleluia. Se ele entendesse um pouquinho mais, esse aí só fez bem. Além de Jesus não fazer nenhum mal, ele fez bem. Está relatado nos evangelhos o que Jesus fez de bem. Glorificado é o nome do Senhor. Oh, mas quando ele se reconheceu, ei, prezado, você não tem que se reconhecer. Diante de Deus não adianta você chegar como bonzinho e querer acusar ele. O senhor não falar comigo? Se tu és Deus, eu vi muitos crentes orar dessa maneira. Se tu és Deus, resolve isso para mim, Senhor. Ele nem ouve, vai ficar calado. Mas esse, quando chegou, você viu a maneira de chegar diante de Jesus? O caminho é correto, aleluia. É se reconhecer, reconhecer o seu estado e não se envergonhar diante dele, não. Reconheça diante dele o seu estado. Aleluia. Jesus sabia que ele estava que o estado dele era esse. Jesus sabia, até o outro Jesus sabia. Louvado é o nome do Senhor. Depois de confessar o seu estado, eita, conversa maravilhosa na cruz do Calvário. Você não precisa confessar o teu estado diante de Deus. Ah, se você soubesse o que Deus pode fazer por você em uma conversa com Ele, mas da maneira correta. Você está conversando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Brasil, converse com Ele, Brasil, da maneira correta. Converse com Ele confessando os seus pecados, Brasil. Não adianta chegar diante dele bonzinho, não. Ele conhece. Quando nós confessamos é apenas para nós reconhecer as nossas falhas. Mas ele já sabe. Apenas estamos reconhecendo diante dele. Nós não confessamos as nossas culpas para ele saber. Ele já sabe. Ele viu, ele sabe tudo. Está tudo registrado. Mas quando você confessa diante dele, eita glória, que lindo! Jesus quase na ânsia da morte, aleluia, mesmo assim atende um dos ladrões, aleluia. O ladrão, depois de se confessar,
Quando a gente confessa, a gente fica ousado diante de Deus. A gente pede coisas que a gente não merece. Você sabia disso? O que o ladrão merecia? O mesmo destino do outro companheiro. Mas quando ele confessou, veio uma ousadia no coração dele. E ele olhou e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eita glória! Lembra-te de mim, Senhor. E a resposta de Jesus, entre a ânsia da dor e da morte, foi assim, ó: hoje mesmo, alabacatarabai, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Exaltado é o nome do Senhor. O homem foi atendido. Aquele homem podia dizer como muitos dizem. Até mesmo na igreja as pessoas pensam assim. Tem pessoas que dizem assim: Deus não fala com nós, Deus não fala com o crente. Se você falar que Deus falou com você, eles vão te chamar de mentiroso. Aleluia. Aquele outro ímpio, ladrão que estava do lado, ele podia dizer: Deus não fala, Deus não falou comigo. Mas o outro que chegou humilde na presença do Senhor, ele podia dizer: Deus fala, eu escutei a voz dele. O outro podia dizer: você é louco. Não aconteceu já comigo isso? Aconteceu. Você, como é que Deus fala com você? Alguém disse para mim: eu nunca ouvi a voz de Deus. Falei: misericórdia. Tem crente que nunca ouviu a voz de Deus. Será que é uma maneira de chegar diante de Deus? Não reconhece a soberania de Deus. Não reconhece que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não reconhece que Ele é o Criador do céu e da terra. Não reconhece que Ele é tão grande que diz o profeta Isaías que Ele assenta-se sobre o globo terrestre. Oh, aleluia! Bendito é o Senhor. Aleluia! Deus quer falar contigo aí. Se você está entre essas pessoas que nunca ouviram Deus falar, eu quero dizer para você que Ele fala. O nosso Deus é um só, que se revelou em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele fala. Deus Pai fala, Deus Filho fala e Deus Espírito